Salve, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Vamos dar início a mais uma aula Escola Dominical, vamos começar orando. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te apresentamos, Deus, as nossas vidas e pedimos que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor venha nos dar sabedoria, Deus, que o Senhor venha nos dar entendimento e discernimento da Tua palavra e da Tua vontade, Deus, que o Senhor venha nos encher com Teu Espírito Santo e que nós possamos crescer na Tua presença, Deus, na Tua sabedoria, meu Pai, na Tua graça. Pedimos que o Senhor venha nos conduzir, aumentar a nossa fé, repreender, Deus, todo o mal, todo o levante do inimigo, Senhor, toda a seta, todo o engano, meu Pai, do Satanás nas nossas vidas e na nossa mente. Que o Senhor venha repreender em nome de Jesus, meu Deus, e que o Senhor nos use para a honra e glória do Seu nome, meu Pai, e que o Senhor nos dê sabedoria, Senhor. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Então, a lição de hoje, o título dela é Luxúria, o desejo proibido. O texto bíblico está em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 4 e 5, que diz assim: Cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e em honra, não na paixão de concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Marcos capítulo 7, versículo 16 ao 23, que diz assim: Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. Depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os seus discípulos o interrogavam acerca desta parábola. E ele disse-lhes: Assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não pode contaminar? Porque não entra no seu coração, mas no ventre e é lançado fora, ficando puras todas as comidas. E dizia o que sai do homem: Isso é que contamina o homem. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Mateus 26:41, Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Tiago 4:7, Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, esses versículos, eles nos dão assim, uma orientação bíblica daquilo que Deus nos ensina, nos orienta de como nós devemos viver, de como nós devemos proceder. E na lição de hoje nós vamos falar sobre luxúria. E esses versículos, eles nos falam um pouquinho, sobre isso, o que Deus diz a respeito disso, o que a Bíblia ensina a respeito disso. E aí a luxúria, ela é um substantivo feminino, originado do latim, luxuriae, que tem por sinônimos os vocábulos concupiscência, lascívia, libertinagem, libidinagem e sensualidade. Então a luxúria, ela é o desejo descontrolado pelos prazeres carnais, especialmente relacionado ao sexo, às questões sexuais. E é um dos 7 pecados capitais. Apesar dos pecados capitais eles não estarem na Bíblia, a Bíblia não fala assim, os 7 pecados capitais são esses. Os 7 pecados capitais, eles representam as principais batalhas interiores que nós, homens, enfrentamos na nossa vida diária. E uma coisa que é importante a gente saber, como eu disse que a luxúria está relacionado à busca descontrolada, o desejo descontrolado por prazeres carnais, sexualmente falando, é interessante a gente saber que o prazer e o relacionamento sexual, eles são coisas boas que foram criadas por Deus. Então, não é pecado você sentir prazer e não é pecado o relacionamento sexual, desde que dentro dos limites que a Bíblia nos ensina, que a Bíblia nos orienta. Qual é o problema? Porque algumas pessoas buscam esse prazer e esse relacionamento sexual de maneira errada e muitas pessoas fazem absolutamente tudo, não medem as consequências para conseguir isso que elas querem, esse prazer e esse relacionamento sexual. E muitas vezes cometem até crimes, cometem outros pecados para satisfazer a luxúria. A Bíblia também, ela destaca assim, a luxúria como um dos pecados mais fortes. Então é uma coisa assim muito forte e que serve como matriz
para outros desvios morais, né? Para outros pecados e traz consequências desastrosas para a vida humana. Então, como eu disse, como é uma busca descontrolada por prazer sexual, por prazer da carne, muitas vezes acaba trazendo outras coisas que são prejudiciais para a sociedade de uma maneira geral. Então, por exemplo, que são consequências da luxúria, pornografia, que se você for estudar, você vai ver que faz muito mal para a vida do ser humano, né? As pessoas que são viciadas em pornografias, elas têm sérios problemas. Então, problemas de doenças sexualmente transmissíveis, estupro, pedofilia, abusos sexuais de uma maneira geral, zoofilia, necrofilia, tudo isso é consequência da luxúria. Então a gente percebe o quanto isso é prejudicial não somente para a pessoa, mas para a sociedade de uma maneira geral. Então agora falando sobre pecado, né? É um pecado que mata. E o pecado em si, ele é algo individual. E a gente não deve atribuir o pecado a Deus, ou a outra pessoa, ou ao diabo. Por quê? Apesar de nós sabermos que o diabo ele nos tenta para nós pecarmos, a decisão de pecar é individual. A responsabilidade de pecar, ela é nossa. Ela não é do diabo. Ele nos tenta, mas a opção, a decisão, ela é nossa. Então é por isso que nós é que devemos ter cuidado, nós é que devemos vigiar. E a prática da luxúria, ela aliena o homem de Deus, né? E isso só pode ser revertido, só pode ser transformado, só pode ser mudado através do arrependimento, da confissão e da mudança de atitude. Então, o depoimento de ícones do Novo Testamento, alguns personagens bíblicos que falam sobre isso. O evangelista João. Então, lá em 1 João 2, 15 e 17, ele fala que aquele que ama os prazeres mundanos, esse não ama a Deus, ou o amor de Deus não está nele. Então, você amar os prazeres deste mundo te afasta de Deus. João está querendo dizer que nós amarmos o mundo físico, né? Falando das coisas que Deus criou. Que isso é você admirar aquilo que Deus criou, aquilo que Deus fez, que é bom. Mas o que está relacionado ao mundo caído, né? Essas ofertas, esses prazeres, essas concupiscências, esses pecados. Quando a gente ama essas coisas, é isso que nos afasta de Deus. Mas nós apreciarmos, admirarmos a obra que Deus criou, isso não é pecado. E agora sobre Pedro. Então lá em 1 Pedro 5,8, ele também fala sobre isso, né? Ele fala que o diabo ele está ao nosso derredor. Então ele mostra como nós, seres humanos, estamos constantemente na mira do diabo, né? Como nós estamos constantemente sendo atacados. E mais uma vez, por isso que nós devemos estar sempre atentos, sempre vigiando, sempre orando, sempre buscando nos fortalecer no Senhor, sempre buscando a proteção divina, né? As armas de Deus, para que nós não sejamos, né, tragados, atacados pelo diabo, para que a gente não caia nas armadilhas e nas ciladas do diabo. E muitas vezes o diabo consegue isso na vida do ser humano através da questão sexual. Então a gente vê muitas pessoas caindo no adultério, caindo na prostituição, né, caindo nesses pecados sexualmente falando, nesses pecados sexuais. Paulo também fala sobre isso, né? Então, várias vezes, Paulo ele faz advertências contra as inclinações da natureza humana. E lá em Colossenses capítulo 3, versículos 5, 10 e 11, ele faz uma lista de pecados, né, que são atraentes e que atraem a ira de Deus, né, sobre a pessoa. E alguns desses pecados, eles têm conotação sexual também, são pecados sexuais. Então, nós, filhos de Deus, né, somos crucificados simbolicamente com Cristo através da obediência, né? A gente sepulta o velho homem com as suas práticas ilícitas e nasce uma nova criatura
que vai lutar contra a carne para viver em espírito, para viver fazendo a vontade do Senhor. E tudo isso é uma questão de perseverança, de esforço mesmo e de Deus nos fortalecendo, né? O Espírito Santo nos fortalecendo. E aí o próprio Jesus também falou sobre isso. Então Jesus, ele não se manifestou apenas contra a prostituição, a fornicação ou o adultério. Ele diz que não é apenas o ato em si que é pecado, né? Que o pecado ele acontece antes mesmo da prática, ele acontece já no pensamento e nas intenções. Então, quando você pensa, quando você deseja, quando você, né? Só de você pensar, você já pecou. Então, nós temos que estar muito atentos a isso. E a gente vê que Davi, né, que foi um grande homem de Deus, a gente vai falar mais um pouquinho sobre ele depois, pecou por causa disso, porque primeiro ele desejou. Então, quando ele desejou, ele já pecou. E porque ele desejou, ele acabou, né, praticando. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso. Então, ele fala de uma maneira assim mais... Jesus, ele fala de uma maneira assim mais incisiva, né, mais contundente, mas que tem muita propriedade. Porque ele diz assim, que é melhor você perder uma parte do seu corpo, como o olho, né, ou como as mãos, do que você ter o seu corpo inteiro lançado no inferno. Então, se tem alguma parte do seu corpo te fazendo pecar, melhor seria que você perdesse aquela parte do seu corpo do que você entrar no inferno. E quando a gente tem uma visão assim de eternidade, a gente percebe que esse corpo, que essa vida não é tão importante quanto a vida eterna. Então a nossa visão, o nosso olhar tem que estar sempre na eternidade, né? Naquilo que vem depois dessa nossa passagem por aqui, porque aqui é somente uma passagem. E está sempre em oposição à vontade de Deus. Então a vontade do Senhor é que os seus filhos, eles vivam em santificação e se abstenham da prostituição. Na verdade, que se abstenham de todos os pecados, né? Então, apesar de Paulo citar, em particular, a prostituição, lá em 1 Tessalonicenses 4:3, todos os pecados de natureza sexual estão incluídos no versículo quando ele fala sobre isso. E a luxúria, ela acaba colocando o homem em rota de colisão com a vontade de Deus e nos afasta da presença de Deus por causa do pecado. Então, nós sabemos que o pecado nos afasta de Deus e se nós estamos cometendo o pecado da luxúria, nós estamos afastados de Deus. Então, nós temos que ter cuidado com isso. Então, fomenta também a guerra entre a carne e o espírito. Então, os desejos da carne, eles lutam contra os desejos do espírito, contra a vontade do espírito. E há uma forte resistência maligna com relação a tudo que vem de Deus, com relação a tudo que vem para nos santificar. E é por isso que o inimigo ele está sempre nos tentando. Mas como eu disse, a decisão de pecar, ela é nossa. Então, por mais que nós sejamos tentados, a Bíblia também fala que nós nunca seremos tentados além das nossas forças. Então, a gente tem que ter essa consciência. Nós sempre temos força para resistir à tentação. É isso que a gente tem que ter claro na nossa mente. Então, por mais que às vezes a tentação pareça ser muito forte, nós temos que saber que nós somos capazes, né, com o auxílio de Deus, com o auxílio do Espírito Santo, de resistir a todas as tentações. E eu sei que não é fácil, né, quando nós somos tentados, porque o inimigo ele é muito astucioso. E às vezes, né, esses desejos, essas tentações, elas são tão fortes que parece que nós não vamos conseguir resistir. Mas a Bíblia nos afirma que nós podemos resistir sim, com a ajuda de Deus e com a ajuda do Espírito Santo. E a luxúria, ela possui um grande poder de destruição, né? Então Pedro, ele pede que os seus leitores, eles se abstenham de todas as concupiscências carnais, porque uma conduta limpa e justa não apenas vai nos proteger da língua afiada das outras pessoas,
né, dos caluniadores, dos fofoqueiros, dos mexeriqueiros, mas também vai nos proteger da destruição eterna. Então, por mais que as pessoas às vezes até falem mentiras sobre a gente, e é por isso que nós temos que evitar a aparência do mal. Então, além da gente evitar o mal, a gente também tem que evitar a aparência do mal, aquilo que parece, né, para que as pessoas não falem, para que as pessoas não comentem. Mas a gente tem que ter em mente isso, né, que eu falei anteriormente, a nossa salvação. A gente não pode colocar em risco a nossa salvação por um momento de prazer ou por momentos de prazer, porque esses momentos vão passar, né, e talvez a gente possa perder a nossa salvação por causa disso. E esses momentos vão passar, e como a gente falou nas outras lições, que a gente falou sobre culpa, quando passa, aí vem a culpa. E muitas vezes a culpa traz sobre nós um peso que acaba nos afastando de Deus também, porque nós ficamos envergonhados, nós ficamos sentindo assim como se nós não fôssemos dignos de estar na presença de Deus. Então nós temos que ter muito cuidado com isso, né? Nós não podemos ser reféns dos nossos desejos. É por isso que a Bíblia fala que um dos frutos do Espírito é o domínio próprio. Então o domínio próprio ele é o contrário da luxúria, porque a gente controlar a nossa carne, é a gente controlar os nossos desejos, é a gente controlar os nossos impulsos, as nossas vontades, os nossos vícios, todas essas coisas, né? E nós podemos fazer isso através do Espírito Santo de Deus. Então nós temos que estar sempre recorrendo a Deus, sempre recorrendo ao poder de Deus, ao Espírito Santo de Deus, para nos ajudar nessa batalha diária que nós enfrentamos com o inimigo que está ao nosso derredor, tentando tragar as nossas vidas, tentando tragar as nossas almas, né? E como é que a gente faz isso? Caminho de pureza, né? De santidade. E por mais que as pessoas digam às vezes que nós somos caretas, que nós somos bobos, que nós estamos perdendo tempo, vale a pena, né, a gente buscar essa pureza. Então uma coisa que nós temos que entender, que a Bíblia fala, nós temos que entender e dar a devida honra ao nosso corpo. E a Escritura, a Bíblia fala sobre isso, né? Paulo ele exortou aos coríntios a não participarem de nenhuma prática sexual fora dos limites do casamento. Porque de acordo com o apóstolo, o corpo humano ele é o templo do Espírito Santo de Deus, e como templo do Espírito Santo de Deus deve ser mantido em santidade. Isso é outra coisa muito importante que nós temos que ter consciência, que o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo de Deus, e nós precisamos cuidar do nosso corpo, nos afastando das práticas sexuais imorais, das práticas sexuais antibíblicas, né, e fora do casamento. A Bíblia fala, né, que o sexo ele é uma bênção de Deus na vida do casal, né, dentro do casamento. Então nós temos que ter esse cuidado e nós precisamos cuidar do nosso corpo de uma maneira geral, né, da nossa saúde física, né, através da alimentação, através de atividades físicas, tudo que vai melhorar o nosso desempenho, tudo que vai melhorar o nosso corpo, tudo que vai melhorar a nossa saúde. Por quê? Porque o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo de Deus e nós temos que cuidar, né? Nós temos que cuidar do nosso corpo, nós temos que cuidar do templo do Espírito Santo de Deus. Como eu falei, é importante nós cuidarmos de tudo, da alimentação, de tudo. E agora, nesse momento de pandemia, uma coisa assim que a gente percebe que é muito importante, a nossa saúde. Por quê? Porque as pessoas que têm uma saúde mais fortalecida, que têm um sistema imunológico bom, né, que se alimenta bem, que pratica atividade física, por mais que eles sejam atingidos, né, pelo vírus, eles resistem melhor, né? A reação do corpo é melhor. Por quê? Porque está saudável, porque está bem cuidado, porque está bem nutrido. Então nós temos que cuidar do nosso corpo. E é uma coisa que eu sempre falo, tudo que Deus pede pra gente tem um propósito. E é sempre com o propósito de nos abençoar,
não é de abençoar a Deus, porque Ele não precisa de ser abençoado, é de nos abençoar. Então, quando Deus fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que nós devemos cuidar do nosso corpo, é porque Ele sabe que isso vai ser bom para nós, né? Vai ser bom para a nossa vida de uma maneira geral. Então, nós temos que ter esse cuidado. E nós, como cristãos, nós temos que ter um desejo pessoal pela pureza sexual maior do que o mundo tem pelas experiências sexuais impuras, né, fora dos padrões bíblicos. Então nós temos que ser exemplo. E também temos que investir no desenvolvimento do caráter cristão. Conforme Jesus disse, o que contamina o homem não é o que entra, não é aquilo que ele come, porque aquilo que ele come vai sair. O que contamina o homem é aquilo que sai de dentro dele, né? Do seu coração corrompido, do seu caráter deformado. Então, os nossos pensamentos, os nossos desejos, as nossas afeições espúrias são fonte da nossa contaminação. É isso que nos contamina. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso. E uma fonte pura sempre vai oferecer água pura. Agora, uma fonte contaminada vai oferecer água contaminada. É por isso que nós temos sempre que observar a fonte. Nós temos que observar os frutos, né, para a gente saber a árvore. Então, se uma pessoa ela fala e faz coisas que são contrárias à palavra de Deus, tem alguma coisa errada ali, né? Tem alguma coisa ali que não está certo, que Deus não se agrada, então nós temos que ter esse cuidado. E também temos que viver em estado permanente de oração e vigilância. Então, quando Jesus ele foi ali com seus discípulos, né, para orar no Getsêmani, antes dele ser entregue, porque ele sabia dos momentos difíceis que ele, e não só ele ia passar, mas também os seus discípulos, porque ele sabia que os discípulos seriam perseguidos por conta do evangelho. Então ele falou assim, vamos orar. E aí ele percebe que aqueles discípulos que estavam ali com ele não conseguiram ficar acordados para orar. Então, enquanto Jesus estava ali orando, derramando a alma dele ali diante do Senhor, diante da presença de Deus, os discípulos dormiram. Eles não conseguiram ficar acordados, eles não conseguiram orar. E aí o que Jesus fala? Vigiai e orai. Vocês precisam orar, vocês precisam estar atentos, vocês precisam buscar a presença de Deus. Vocês não podem estar dormindo. E isso assim também falando de maneira figurada, né? Às vezes nós estamos dormindo, às vezes nós estamos adormecidos, às vezes nós estamos assim desligados, né? E Deus quer que a gente esteja pronto, porque Ele fala, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, né? E o diabo está aí ao nosso derredor para nos tentar, para nos fazer cair. E a palavra carne, nesse versículo, né, indica a fragilidade da natureza humana. Então, assim, gente, por mais que você ache que você está forte hoje, porque você ora, porque você busca Deus, porque você jejua, se você parar de orar, se você parar de buscar, essa força acaba. Você vai ficar fraco, é igual comida. Você pode estar gordo hoje, obeso, forte, bem nutrido. Se você parar de comer e ficar um dia, 2 dias, 3 dias, um mês, você vai ficar fraco, você vai ficar desnutrido, você pode até morrer, né? E assim somos nós também, espiritualmente falando, né? Nós precisamos nos alimentar. Não é porque eu tô forte hoje que eu vou deixar de me alimentar. Não, eu continuo me alimentando. Então não é porque eu estou bem espiritualmente hoje que eu vou parar de buscar a presença de Deus. Eu tenho que continuar buscando, porque isso é diário, né? Não é só uma vez na semana, não é só uma vez no mês, é sempre, é todo dia, constantemente, é em todo tempo, em todo momento. E nós temos também que inclinar o nosso coração à fé para nós resistirmos, né? Então Deus nos deu o poder, Deus nos deu o livre-arbítrio da gente escolher, da gente decidir o caminho que nós queremos trilhar, o caminho que nós queremos seguir. E nós podemos seguir os preceitos bíblicos ou não, é uma escolha nossa, é uma opção nossa. Assim como também a gente tem que pedir ao Senhor, né, que Ele nos dê fé para a gente manter puro o nosso caminho, né, para a gente manter na presença de Deus. Então o mal só pode assumir o controle da sua vida
se você deixar. Se você der anuência para ele, se você der autoridade. Então, vai controlar a sua vida quem você deixar que controle a sua vida. É você que escolhe, é você que decide. Você tem esse poder nas suas mãos. Você pode dizer não e você pode dizer sim. É você que escolhe aquilo que você quer. E como eu disse antes, muitas vezes a gente se sente fraco, mas através da oração a gente se fortalece. Através do poder de Deus, através do Espírito Santo, a gente se fortalece. Então a luxúria, ela exerce um forte poder de sedução, mas cabe ao homem resistir aos seus atrativos, né? Cabe ao homem resistir às tentações do maligno, cabe ao homem resistir a isso. E a Bíblia fala lá em Tiago 4:7, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Primeira coisa, nós temos que nos submeter à vontade de Deus. Nós temos que aceitar que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável e que nós vamos fazer a vontade de Deus. Segunda coisa, resistir ao diabo. Então, se você se sujeita à vontade de Deus e resiste ao diabo, a consequência é o quê? Ele vai fugir de você. Então, ele não vai ter poder sobre a sua vida. E eu vou ler a conclusão que diz assim: nos capítulos 11 e 12 do segundo livro de Samuel, temos um dos exemplos mais clássicos do poder destrutivo da luxúria. Davi, o grande rei de Israel, do seu terraço, viu a beleza de Batseba e, desejando-a ardentemente, tomou-a para si. Batseba ficou grávida e Davi planejou a morte do seu marido, por intermédio do profeta Natã. Deus revelou o seu duplo pecado, ele se tornara adúltero e assassino, tudo isso por causa da luxúria. A partir de então, Davi nunca mais foi o mesmo homem. A paz foi embora da sua família, trazendo-lhes a dor e o infortúnio. Como monarca, ele enfrentou muitas lutas internas e traições, inclusive a do seu filho Absalão, assassino de seu irmão e usurpador do trono de seu pai. Coloquemos em prática as exortações do apóstolo Paulo. Irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Efésios 6, 10 e 11. Você sabe, como eu disse já várias vezes, que o diabo ele está ao derredor, tentando te derrubar, tentando tragar a sua alma. Outra coisa que eu falei também, para a gente estar forte, né, espiritualmente falando, a gente tem que buscar diariamente, constantemente. Davi era o homem segundo o coração de Deus e mesmo assim ele pecou e mesmo assim ele caiu. Ele não resistiu a essa tentação, ele não teve esse discernimento, ele não teve essa força, ele não teve essa sabedoria. E a gente sabe quais foram as consequências na vida de Davi. Tudo que deu errado, tudo de ruim que aconteceu na vida e na família de Davi foi depois que ele cometeu esse pecado. Por mais que ele tenha se arrependido, né, várias coisas vieram na vida dele através disso. Então nós temos que estar constantemente orando e vigiando, porque o diabo ele vai procurar uma maneira de nos derrubar. Então nós temos que ficar atentos para que o inimigo não tenha poder, para que o inimigo não tenha força contra as nossas vidas. E se você, né, está nesse momento enfrentando essa dificuldade, né, de repente na questão de adultério, questão de prostituição, né, esse pecado da luxúria na sua vida, né, coloca isso diante de Deus, apresenta ao Senhor a sua vida, apresenta a Deus essa sua fraqueza, confesse e se arrependa, porque o Senhor ele te perdoa e ele te fortalece para você consiga sair dessa situação e para que Deus mude a sua vida, né? Porque assim, enquanto há vida, há esperança, mas a palavra de Deus diz que os adúlteros, os fornicadores, eles não herdarão o reino de Deus, né? E o nosso objetivo, né, a nossa maior
desejo é nós entrarmos no reino de Deus, é nós alcançarmos a vida eterna. Então, não importa se você está envergonhado, não importa, né, se você está distante do Senhor, se você está afastado, se coloque diante de Deus, apresente ao Senhor as suas falhas, as suas fraquezas, peça a Ele perdão e peça força, né, para resistir às tentações e para que a sua vida seja transformada. Amém? Essa é a lição de hoje, né? Deixe aí o seu comentário onde você estiver assistindo. Que Deus abençoe a todos e até a próxima aula.